Quando você fala mal do nacionalismo, é se referindo ao fascismo e ao nacionalsocialismo, então dá para entender em geral do que você está falando, mas ainda assim fica um pouco vago. Sobre os significados, por exemplo, Erich Fromm diz que nacionalismo é uma idolatria fanática à nação, Richard von Weizsäcker diz que é o ódio às outras nações, Enéas Carneiro diz que é simplesmente a defesa da nação contra o liberalismo, vários autores dizem que é igual ao patriotismo, e vários outros dizem que é simplesmente o anti-internacionalismo. Lambertini diz, o Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum não falou em sindicatos especificamente, mas de associações operárias de maneira geral. Os sindicatos são associações operárias, mas não as únicas associações operárias que existem, pois existem associações operárias de ajuda mútua, onde os trabalhadores se associam para se ajudarem financeiramente. Além disso, se você ler a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII verá que quando ele fala sobre essas associações operárias, ele fala que elas são controladas por chefes ocultos e que obedecem a uma palavra de ordem igualmente hostil ao nome cristão. E vale ressaltar que quando Leão XIII escreveu essa encíclica, era outro contexto, onde os trabalhadores não tinham direitos e precisavam lutar para conquistá-los, e uma das maneiras para eles fazerem essa luta eram os sindicatos. Então, naquele tempo os sindicatos até eram úteis nessa luta para a conquista do direito dos trabalhadores, mas como hoje os trabalhadores já têm seus direitos, então a única coisa que os sindicatos hoje em dia fazem é apenas luta de classes. Me cite esses diversos papas que apoiaram os sindicatos? Bom, quando você fala sobre o papa atual, creio que você esteja falando de Francisco, certo? Bom, eu sinceramente estou começando a suspeitar que a tese do Antônio Socci de que o Bento XVI ainda papa está certa, após eu ter visto Francisco contrariando os papas do passado ao defender a educação sexual nas escolas e Estado laico, além dele condenar o proselitismo católico. O significado de nacionalismo é orgulho à nação, e esse é o problema do nacionalismo, pois o orgulho é um pecado capital. Mustard diz, Lambertini, eu esqueci de responder suas perguntas a mim sobre os diversos papas. Papa Francisco disse que não há uma boa sociedade sem um bom sindicato. Papa Bento XVI defendeu a organização sindical. Papa João Paulo II defendeu os sindicatos como uma importante organização para sociedades industriais. Papa Paulo VI afirmou ser admissível a pluralidade de organizações sindicais. Papa João XXIII defendeu a liberdade sindical. Papa Pio XI defendeu as organizações sindicais e defendeu que deveria haver uma maior cristianização delas. Papa Bento XV incentivou que os fiéis se filiem a sindicatos. Papa Pio X defendeu apenas os sindicatos católicos, mas isso foi por uma questão específica em relação aos governos seculares da época, e o Papa Leão XIII que, embora você tenha dito que ele não defendeu os sindicatos necessariamente, há uma parte da encíclica Rerum Novarum em que os sindicatos, principalmente os católicos, são defendidos. Lambertini diz, bom, na encíclica Rerum Novarum o Papa Leão XIII até apoia os sindicatos, mas ele dá um apoio com reservas. Nero Garu, em resposta a um perfil bloqueado chamado R7 Voz e Violão, diz: eu gostaria que qualquer pessoa que afirma que o fascismo é de esquerda me diga onde estão os esquerdistas que defendem valores tradicionais, religiosos e nacionalistas, pois eu quero me juntar às fileiras deles. Tanto que a direita atual lá da Rússia posa tirando foto com o quadro do Nicolau II, que apesar de ter sido um péssimo monarca, acabou virando um símbolo cult da Rússia, o mesmo que teve a família inteira morta pelos bolcheviques. Não fale sobre o que não entende, seu palhaço. Sim, conservador marxista que tira foto junto do quadro do Nicolau II, cada maluco que aparece. A única merda que tenta unir direita e esquerda lá da Rússia são essas merdas de nacional-bolchevismo. E adivinha só, os nazbols de lá são repletos de feministas de cabelo raspado e são contra o Putin. Tanto que romperam com o Dugin e hoje em dia já se consideram antifas. Qual é a distorção, idiota? Você acha que a Rússia ainda é socialista ou o quê? É justamente pelo fato do Putin ser estrategista que vez ou outra ele usa retórica de esquerda ou elogia algo do período da URSS. Você acha que o chefe de Estado iria sair condenando a própria história de sua nação? Os que fazem isso são apenas os derrotados, como o caso da Alemanha, Itália, etc. Acho que você não sabe bem o que é conservadorismo. O conservadorismo é uma ideologia de manutenção e conservação de valores e do sistema político da sociedade. Em sua essência, propõe reformas para reverter aquilo que é considerado como degenerativo. Os primeiros conservadores defendiam reformas para reverter os danos das revoluções liberais, como a Revolução Francesa. Conservadores seguem uma ética e moral específicas, isso do ponto de vista do conservadorismo ocidental. Esta ética e moral são totalmente opostas a tudo aquilo que as revoluções marxistas pregam. Você está utilizando a palavra conservadorismo de forma genérica. Um socialista conservador é contraditório pelo fato de que o socialista sempre vai ser progressista, por mais reacionários que figuras como Stalin e Mao Tse-tung possam parecer. Ainda assim, o socialismo sempre está de acordo com a mudança, com a ideia de que a antiga ordem deve ser derrubada e uma nova sociedade deve emergir, criada a partir do zero, sem relação nenhuma com as tradições da antiga sociedade. Isso é totalmente oposto ao conservadorismo e até mesmo ao fascismo. Você pode dizer que até existem formas de conservadorismo revolucionário, como aconteceu na Alemanha, com movimentos de conservadorismo revolucionário surgindo e querendo derrubar a República de Weimar, mas o conservadorismo revolucionário surge da desconfiança da capacidade de se fazer as reformas necessárias por meio do sistema político vigente. O socialismo marxista-comunismo propõe uma utopia que só pode ser alcançada por meio de um total rompimento dos valores antigos e a destruição total do sistema político. O estágio final do comunismo é a anarquia. Então, quando um comunista fala que determinada sociedade não era comunista de verdade, ele não está totalmente errado, porque o comunismo é impraticável, é antinatural. Os reformistas de esquerda atualmente estão bem mais próximos de uma social-democracia do que do marxismo revolucionário daquela época. Mas de qualquer forma, a direita da Rússia não quer uma manutenção do Estado socialista, até porque a Rússia não é mais socialista. A URSS acabou, não sei se você sabe disso, né? Os que querem um retorno da URSS não podem ser considerados conservadores. Talvez você pudesse dizer que são de certa forma reacionários, o que também soa estranho. Mas isso faz parte de toda a contradição que a esquerda nos mostrou. O que esses movimentos acabam fazendo é unir elementos de esquerda com a direita nacionalista, como no caso dos nazbols.
Mas mesmo assim, os conservadores russos usam como símbolos figuras opostas a tudo aquilo que foi a Revolução Russa, como por exemplo o czar. Não, você tá praticamente dizendo que russos acharem a URSS melhor do que a Rússia atual, igual serem conservadores. Não poderia estar mais longe da verdade. E se forem conservadores no sentido de quererem manter o Estado russo atual, muitos conservadores russos são apoiadores do governo do Putin. Você também está errado, porque a Rússia atual não é socialista, o Putin não é um socialista. Outra coisa, você fugiu completamente do comentário do Otto von Bismarck, porque eu te desmascarei completamente. O que eu posso dizer é que o Putin definitivamente não é socialista, é só você analisar as políticas dele. Se o Putin for um socialista, então o Trump também é. E o fato dele ter sido criado em um país socialista não necessariamente o torna um socialista. Isso não tem lógica. Você não só foi refutado como fugiu completamente daquela sessão de comentários. E desde quando eu preciso entrar em um curso de ciência política? Isso é apelo à autoridade. Mas eu conheço bem o teu tipinho. Quando é destruído acaba apelando pra falácia. Acho que o único curso em que você se formou foi o de pérolas e palpitagem virtual. Depois do socialista conservador, você vem e me solta a pérola do monarquista de esquerda. Burro pra baralho, puta que pariu. Já que gosta tanto de curso, talvez você devesse entrar em um curso de história alemã. Bismarck implementou políticas que foram chamadas de socialistas por críticos justamente para conter os movimentos de esquerda na Alemanha. Bismarck inclusive chegou a banir o Partido Social Democrata da Alemanha. Além disso, o chanceler foi simplesmente o unificador do Império Alemão. Não existe um direitista da Alemanha que vá falar mal do Bismarck, seu burro. E veja bem, como eu já falei no outro comentário que você leu, mas não respondeu porque foi completamente destruído, as políticas econômicas não podem ser colocadas em primeiro plano para fazer a análise de um regime político. Claro que também são importantes, mas são de segundo plano, porque políticas econômicas são circunstanciais, não ideológicas. Se a gente seguir essa tua lógica de Zé Povinho, então o regime militar brasileiro foi um dos maiores regimes esquerdistas da América Latina. Aliás, a Igreja Católica também é esquerdista. Afinal, Rerum Novarum, né? Se o Putin é socialista, então o Trump é o presidente mais esquerdista de todos os tempos dos Estados Unidos. Você quer se basear em teorias da conspiração olavista sobre o retorno do comunismo e a KGB? Engraçado que para a verdadeira direita, essas teorias são válidas, mas teorias envolvendo o domínio de judeus, maçons e sobre o sionismo são completamente absurdas. Oi, véi! A Dilma nomeou Joaquim Levy como ministro da Fazenda em seu segundo mandato. Levy é da escola de Chicago, a mesma de Friedman, logo o governo da Dilma era de direita. Há uma ligação óbvia entre a Dilma e os liberais de Chicago, não vê? Você é um completo retardado. Não, você usou falácia, apelo à autoridade, e você é quem não sabe a diferença entre conservadorismo e progressismo. É como dizer que o PT era conservador porque queria manter o establishment e o Bolsonaro é esquerdista porque queria mudar. O termo reacionário também não se encaixa muito bem, mas faria mais sentido do que usar conservador. Você quer falar sobre conhecimento da realidade desta forma? Você vive no mundo da lua, não sabe nada sobre a realidade. Se eu não sei os termos corretos, por que você não aproveitou e me corrigiu, filho da puta? Isso é só enrolação, encheção de linguiça para tornar o comentário ainda mais maçante. Já fiz a refutação no comentário anterior, você simplesmente ignorou. Vangloriar sociopata? Sociopata é quem aceita que uma mulher grávida trabalhe em um canavial de açúcar sem ter condição e direito algum, que era o que acontecia antes das leis trabalhistas. Sociopata é quem bate palma para as revoluções industriais e o que fizeram com os trabalhadores camponeses, tirados das terras e de trabalhos que estavam acostumados para serem colocados em fábricas e com jornadas de trabalho absurdas. Você fala sobre analisar o contexto histórico, mas isso só quando é conveniente, não? Estamos falando de uma época em que não havia fiscalização, direito algum para os mais pobres, a medicina era precária, as jornadas de trabalho e pagamentos injustos e não havia tecnologia. Você realmente está completamente fora da realidade. Acha o quê? Que um camponês daquela época parcelava um celular em 12 vezes? Sim, o Bismarck se apropriou de algumas políticas que estavam relacionadas à esquerda ao mesmo tempo que combateu a esquerda. Hitler fez o mesmo. Eu considero muito positivo, pois isso ajuda o governo a conquistar os trabalhadores e enfraquecer a esquerda radical. Bismarck did nothing wrong. Aliás, esse populismo é bem comum até hoje em dia, principalmente na direita. Um pequeno exemplo que lembrei aqui foi o 13º do Bolsa Família. Claro que isso está numa escala bem menor, mas ainda assim é política populista. Não adianta tentar falar da CLT, pois ela foi inspirada na Rerum Novarum, e mesmo que tivesse sido inspirada na Carta del Lavoro, que nem sequer foi implementada na política italiana, assim como os 25 pontos do partido NS também não foram implementados na Alemanha, eram só para retórica populista, não teria problema nenhum. Aliás, o regime fascista foi muito bom, eu gostaria que de fato existissem fascistas atualmente. Quem bania socialista era o Bismarck, então tá. O regime militar brasileiro também bania e era um regime de esquerda, segundo a tua lógica. Não sei que tipo de conservador você andou encontrando. Talvez tenha sido um socialista conservador, assim como os que você inventou quando estava falando da Rússia. Ou será que eram monarquistas de esquerda? De onde você tirou que nacionalismo e identidade nacional é de esquerda? Você fala de contexto histórico e me vem com isso. É patético. Sim, essas coisas poderiam ser consideradas de esquerda em um mundo imperial de monarquias, mas não de uma esquerda proletária, e sim de uma esquerda burguesa, assim como a esquerda que promoveu a Revolução na França. Aliás, nesse contexto sabe o que também é de esquerda? O liberalismo. E já que você pode ignorar o contexto histórico, então eu faço o mesmo. Se você defender valores liberais, você é esquerdista. Você nem sequer sabe a diferença entre autoritarismo e totalitarismo. Desde quando Bismarck era totalitário?
O Império Alemão era regionalista. O regionalismo só foi acabar na República de Weimar e no Terceiro Reich, que era um estado mais centralizador, mas que mesmo assim não era totalitário como a URSS. Agora um processo de unificação torna um império totalitário? Desde quando? Burro do caralho. Olha, quanto pedantismo. Eu não preciso ficar utilizando termos específicos e técnicos, o que estou falando é bem claro. Planejamentos econômicos são circunstanciais, ou low politics, como quiser chamar, você não pode buscar definir um governo, partido ou ideologia em uma posição no espectro político se baseando primariamente nas políticas econômicas, justamente por serem low politics, como você está falando. Qual é o teu argumento para dizer que o Bismarck era de esquerda? Era porque ele tinha um planejamento de criar um Estado revolucionário de valores compartilhados pela esquerda ou porque ele se apropriou de algumas políticas da esquerda para derrotá-la? Não, o regime militar brasileiro não era nem de esquerda e nem nacional-socialista. E a diferença entre os socialismos é bem maior que você pensa. Um é o socialismo judaico-materialista e o outro é o socialismo nacionalista, que é uma antítese do primeiro, começando pelo fato de que não era ateísta, não era internacionalista e não defendia uma classe contra as outras. Aliás, o nacional-socialismo teve como inspiração pessoas como o próprio Sombart, que não era esquerdista, assim como você também pode dizer que o Joaquim Levy também não é um fiel defensor dos valores liberais na economia, e o Spengler, um dos intelectuais do movimento de revolução conservadora que surgiu na República de Weimar, além do fato do nacional-socialismo ter inicialmente participado de alianças com outros movimentos de direita. Aliás, o próprio Hitler contradiz o marxismo fortemente e de maneira clara. A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza. Contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo, levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a razão de sua existência e de sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem. E como nesse grande organismo, só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios, a ruína seria o desfecho final para todos os habitantes da Terra. Acho que não preciso falar mais nada sobre isso, mas mesmo assim, um dos liberais mais famosos que fazia essa comparação do fascismo com o socialismo marxista era o Mises. Ele dizia que tanto os fascistas quanto os socialistas derivavam do pensamento de Hegel. O curioso é que ele dizia que a esquerda era derivada dos chamados jovens hegelianos, enquanto que o fascismo derivava dos que ele chamava de hegelianos de direita. Eu não quero falar mal do catolicismo ou de cristãos no geral, mas você é burro até nisso. Nunca ouviu falar do domínio e influência clerical na Europa? Aliás, era bem comum, principalmente em países escandinavos, que derrubassem templos e altares de adoração a deuses pagãos para construírem igrejas no local. Isso não parece nada voluntário. De qualquer forma, isso não mudaria o fato de que a Rerum Novarum da Igreja Católica foi a inspiração para a criação de leis trabalhistas em diversos países, inclusive o Brasil. O teu treino é levar 4 litros de gozada na cara e apanhar mais que mulher de malandro? Isso é treino de masoquista. E não me venha mandar carinha de emoji, eu não sou teu macho, viadão. Eu gosto é de boceta. Nada a ver, cara. O comunismo na Rússia nunca foi conservador, sempre apoiou o feminismo. Eles só criticam o feminismo atual igual vocês da direita liberal e neocon. Liberaram o aborto, diminuíram a natalidade, aumentaram pra caralho o número de bêbados, acabaram com a monarquia e perseguiram todas as religiões. Aonde que isso é conservador, caralho? Mas tem que ser muito burro. Os comunistas da Rússia só criticam a esquerda pós-moderna. Não quer dizer que são conservadores. Você não deve saber porra nenhuma do que é ser conservador, né? União Soviética também era internacionalista e não nacionalista. Não eram nenhum nacionalista russos. O Lenin era judeu igual uma caralhafa de revolucionário. O Stalin era georgiano, porra. Perseguiram gays, só que antes pregavam o sexo livre e homossexualismo. Não tinham nenhum princípio conservador. Ainda proibiram vários livros de intelectuais e poetas russos como Fyodor Dostoiévski. Como que isso é nacionalista, caralho? Esquerdinha, sendo que eu não dei opinião a favor da esquerda. Eu só falei que os comunistas russos não são conservadores. A única coisa que provei foi que você não sabe o que é conservadorismo. Acha que ser contra a ideologia de gênero e esse feminismo mimizento é ser conservador. É bem mais que isso, porra, e ser reacionário é mais anti-igualitarista ainda. Se ser contra coisas como ideologia de gênero e feminismo mimizento é ser conservador, não só os comunistas russos são conservadores, liberais também. Partido Comunista Russo é contra o status quo criado no governo do Boris Yeltsin, e todas as esquerdas são revolucionárias. New Left faz a revolução mudando a cultura, os comunistas querem o fim da propriedade privada. Não tem como ser conservador querendo destruir as instituições básicas e coisas como propriedade privada muitas vezes são defendidas pela New Left. São financiados por capitalistas, ao mesmo tempo que querem destruir a cultura. Comunismo ou de left é mais revolucionário nesse sentido econômico. Mas olha, o conservadorismo burkeano é o contrário dessas vertentes revolucionárias ao mesmo tempo que defendia mudanças graduais. Aí se diferenciam dos reacionários, você está relativizando o termo. Violão, mas porra, a sociedade tradicional é um patriarcado com relações hétero e monogâmicas, pelo menos no ocidente é monogâmico, e onde mulher é submissa ficando em casa com o marido sustentando vários filhos ao invés de apenas um. A esquerda é contra isso, o comunismo acabou com isso na Rússia e mudou radicalmente a estrutura da sociedade, por isso é revolucionário, e pronto, acabou. Esquerda dá suporte ao sufrágio feminino independente de qual esquerda, menos filhos, mais divórcios, mais abortos, isso é contra a família tradicional. Não precisa ser um defensor dos direitos gays, como a esquerda atual, para ser um progressista. Os comunistas soviéticos eram progressistas e não conservadores. Se você pegar o Gaddafi vai ver que era um socialista homofóbico, mas era um progressista para a sociedade islâmica. Gaddafi era pró-secularismo e pró-feminismo.
O liberalismo apoiou a sufrágio feminino e mulheres trabalhando nas indústrias, metade da população. É ótimo para o lucro capitalista. O capitalismo apoia a igualdade quando lhe garante lucro e ainda apoia a igualdade de oportunidades para todo mundo poder chegar no topo, em oposição ao reacionarismo que coloca princípios aristocráticos anti-igualitaristas acima disso. Mas cara, pegar o conservadorismo do Bank vai ver que defende mudanças graduais, a esquerda clássica faz revolução armada, e a esquerda atual faz uma revolução cultural, ambos revolucionários e nenhum gradualista. Por isso não são conservadores, muito menos reacionários que são contra qualquer tipo de mudança e rejeitam o mundo moderno.